É esse o sentimento que a gente tem hoje no Brasil? Tá certo. A gente vai trazer agora um outro destaque importante para a gente refletir e repercutir com os nossos comentaristas, porque o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, anulou uma das 3 condenações de Jair Bolsonaro que suspenderam seus direitos políticos. Esse caso se refere à 2ª condenação do ex-presidente e também de Walter Braga Neto. Ao analisar o pedido de recurso da dupla, o ministro Raul Araújo entendeu que ambos foram condenados de forma ilegal por um ex-ministro da corte antes do processo. Benedito Gonçalves, que foi o relator da ação, usou a primeira condenação dos acusados pelo plenário do TSE para justificar sua decisão individual de decretar uma nova inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Mesmo com essa decisão, o ex-presidente continuará inelegível. Você, Luiz Felipe Dávila, o que a gente precisa considerar? Ok, anulada uma condenação, Jair Bolsonaro segue inelegível, só que abre-se aí uma possibilidade de reflexão para uma nova anulação, talvez? A reflexão que nós temos de fazer é a politização da justiça. O que esse ministro Araújo está fazendo é recuperando a justiça como um órgão para se fazer justiça e não para fazer política, que é isso o que o ministro Benedito Gonçalves havia feito antes. No julgamento de Jair Bolsonaro, ele cassou os direitos políticos antes de terminar o julgamento. Como é que você dá uma sentença antes de terminar o julgamento? É um absurdo total. E este ministro, Benedito Gonçalves, é o mesmo que cassou o mandato de Deltan Dallagnol, também com uma tese de suposição. Suponho que Deltan resolveu ser deputado para fugir de um inquérito que poderia ter sido aberto. Suponho que este inquérito aberto contra o deputado Deltan ia revelar a sua culpabilidade. E aí, portanto, vai-se cassar o mandato em cima de suposições, ao invés da lei. Então, muito boa a decisão do ministro Raul Araújo, que mostra justamente a justiça recuperando a sua função primordial, que é fazer justiça, ver se a lei está sendo cumprida e não fazer política. Quer fazer política? Pendura a toga e vai disputar a eleição. Agora não pode usar o tribunal como local para se fazer política. Aí, análise de Luiz Felipe Dávila. Agora você, Cristiano Beraldo, o que a gente precisa considerar a partir dessa anulação? Bem, Jair Bolsonaro segue inelegível. Só que após essa decisão, não abre-se aí um precedente para uma eventual reversão desse cenário de inelegibilidade? Eu pude acompanhar alguns juristas se manifestando, a maioria vê dificuldades nisso. Não, assim, a gente precisa levar em conta o cenário que o Dávila descreveu. A gente vive um país hoje onde a letra fria da lei, ela não é suficiente para que decisões sejam tomadas. A gente tem a situação em que um ex-presidente da República foi tornado inelegível em razão de uma reunião com embaixadores. Me parece uma medida bastante extrema, e eu não estou aqui tratando da questão política, eu estou simplesmente fazendo uma avaliação de que no Brasil você tem alguém que perde seus direitos políticos em razão de uma reunião com embaixadores que foi televisionada, gravada, pública, enfim. Vamos lá, essa decisão hoje, ela poderia sinalizar uma volta à normalidade. Entretanto, a gente precisa considerar que essa contaminação política que há no nosso judiciário, ela não deixou de existir. Talvez ela arrefeça, talvez o interesse político em ver Jair Bolsonaro livre das suas dificuldades eleitorais faça por um cálculo político que as decisões devolvam a ele plenamente a sua capacidade de disputar a eleição em 2026, e talvez chegue-se à conclusão de que ele será o candidato mais fácil de ser vencido. Eu não acredito nisso, mas eu também não duvido da burrice humana. Você, Mota, o que a gente precisa trazer para a discussão, enfim, não sabemos exatamente o que vai acontecer no futuro, mas olhando para trás, no retrovisor,
é preciso considerar os trâmites que foram adotados e os parâmetros adotados por esse ministro, como bem destacou o Luiz Felipe Dávila, né? Se eu tivesse que apostar, Canhato, eu diria para você que o Brasil vai passar muitos anos revendo tudo o que aconteceu nos últimos 2 ou 3 anos. A gente continua tentando achar algum sentido nesse emaranhado jurídico. Um presidente que foi tornado inelegível por ter realizado uma reunião. Ele quase foi punido também por ter se aproximado demais de uma baleia. São tantos inquéritos, tantas investigações, tantas denúncias, que, sinceramente, é impossível a gente lembrar de todas elas. Muita gente compara a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro com a situação do ex-presidente Donald Trump. Trump está sendo alvo de uma guerra judicial. Ele está sendo denunciado e investigado por coisas que muitos outros presidentes e políticos americanos fizeram sem que nada acontecesse a eles. Trump e Bolsonaro têm uma outra coisa em comum: a popularidade. Isso, para algumas pessoas, é imperdoável. E o pior de tudo é que é popularidade do tipo massa de pão. Quanto mais apanha, mais cresce. É isso, depois do comentário do Mota, o povo quer saber